A seguir, uma produção do Projeto Rede Básica, um programa de apoio à educação básica, uma parceria do Ministério da Educação com a Universidade Federal de Santa Maria. São recebidos em audiência pelo senhor Presidente da República os integrantes da Seleção Nacional. Então diz para ele, o senhor organiza seu ministério e eu organizo meu time. O Messi pedindo, pelo amor de Deus, vocês ganham a Copa. E ele fala, não, pode deixar que nós vamos levar a Copa. Na prisão, eu imagino também fora dela, os militantes de esquerda se dividiram entre torcer ou não torcer para o Brasil. Futebol e política não se misturam. Olá, eu sou o João Malaya, professor do Departamento de História da Universidade Federal de Santa Maria e estou com vocês nesta série Futebol e Ditadura. Hoje vamos entrar no 6º episódio da nossa série. Vamos falar um pouco sobre a organização do novo Campeonato Brasileiro de Futebol a partir de 1971, um torneio que buscava ajudar o governo militar a impulsionar a ideia de integração nacional das diferentes regiões do país. No último episódio, falamos da organização do Torneio do Povo e a disputa da taça Emílio Garrastazu Médici, entre 1971 e 1973. Mas esse torneio contava com poucas equipes e era disputado apenas nos primeiros meses do ano. Já no episódio 4, falamos como o governo militar espalhou imensos estádios de futebol por cidades importantes do Centro-Oeste, Nordeste e Norte do Brasil. Mas não adiantava muito ter tanto estádio se os times dessas cidades não pudessem receber grandes jogos de futebol com as maiores equipes do país. E é aí que entra o novo Campeonato Brasileiro, realizado a partir de 1971. Bora falar de futebol e política? Episódio 6. O novo Campeonato Brasileiro como fórmula da integração nacional. Para a gente entender melhor o que foi esse novo Campeonato Brasileiro de Futebol disputado a partir de 1971 e sobre os usos políticos durante a ditadura, vale a pena a gente falar um pouco das tentativas anteriores de organizar torneios nacionais de futebol. A primeira tentativa foi a Taça Brasil, disputada a partir de 1959. Apesar de ter o objetivo de ser nacional, essa competição tinha apenas os campeões estaduais. Em 1967, começaram as confusões em relação ao campeonato nacional. Naquele ano, clubes de São Paulo e Rio de Janeiro organizaram uma competição nacional, a Taça Roberto Gomes de Pedrosa, conhecida como Robertão. Além de equipes de São Paulo e Rio, foram convidados times populares de Minas Gerais, Rio Grande do Sul e Paraná. Ou seja, no mesmo ano, os clubes brasileiros disputaram 2 campeonatos nacionais. O torneio Roberto Gomes de Pedrosa, no primeiro semestre, e a Taça Brasil, no segundo semestre. Em 1968, a Confederação Brasileira de Desportos passou a organizar as 2 competições. Em 1969 e 1970, só o Robertão foi disputado, nessa época rebatizado pela CBD de Taça de Prata. Depois da conquista do tricampeonato mundial em 1970 e com a construção dos imensos estádios de futebol pelo país, era urgente a organização de um campeonato nacional que fosse mais representativo. Era a forma do governo poder legitimar ainda mais o seu discurso de integração nacional. E foi por isso que, em 1971, a CBD passou a organizar o novo Campeonato Brasileiro de Futebol. Uma das relações que vamos fazer aqui vai ser entre a chegada de um novo Campeonato Brasileiro com as eleições que aconteciam no país. Sim, apesar das eleições para presidente serem indiretas, o Brasil ainda mantinha algumas eleições acontecendo, sempre disputadas apenas por 2 partidos, como eu já comentei com vocês: a Arena, que apoiava o governo militar, e o MDB, que fazia a chamada oposição autorizada. Mas então, quais eram essas eleições? Pessoal, antes de tudo, um esclarecimento. Governadores dos estados, prefeitos das suas capitais e prefeitos de cidades consideradas estratégicas pelo governo eram nomeados pelos presidentes. As eleições diretas ocorriam então para o Senado, para o Congresso Nacional, escolhendo os deputados federais, e para as assembleias legislativas estaduais, elegendo os deputados estaduais.
No nível municipal, havia eleições diretas para prefeito, apenas para as cidades que não eram capitais de estados e nem consideradas estratégicas. E havia também eleições para vereadores. No final de 1970, quando a fórmula do novo Campeonato Brasileiro era discutida, houve então eleições para o Congresso e para o Senado. E naquele clima de euforia com a vitória na Copa do Mundo de 1970, a Arena teve uma vitória esmagadora. Dos 310 deputados federais eleitos, 223 foram da Arena e apenas 87 foram do MDB. Já no Senado, das 46 vagas em disputa, a Arena ficou com 41 e o MDB apenas com 5. O jornal O Correio da Manhã descreveu desta forma a vitória do partido do governo. Vitória geral da Arena esmaga a oposição. Os resultados das eleições de domingo apontam decisivamente a Arena como a vencedora total do pleito, com a derrota esmagadora da oposição. O presidente Médici é apontado, por sua vez, como grande vencedor, ao mesmo tempo que ele se mantém cauteloso em fazer qualquer pronunciamento antes de conhecidos os números finais. Na Guanabara, o resultado oficial de 809 urnas apuradas foi distribuído ontem à noite ao público. Foi também no início de 1971 que João Avelange, o presidente da CBD, anunciou um novo campeonato brasileiro. O Jornal dos Esportes dedicou uma página inteira para abordar o novo campeonato e elogiava a nova fórmula de disputa. O campeonato nacional é desde ontem uma realidade do futebol brasileiro. Todo o Brasil, de norte a sul, correndo atrás da mesma bola, gritando a uma só boca o mesmo gol. A partir deste ano, do primeiro campeonato nacional, o futebol do Brasil é um só. Mas a formação de um campeonato nacional de clubes esbarrava sempre em uma dificuldade: o tamanho do país, que gerava grandes deslocamentos dos times e altos custos com passagens aéreas. A solução? O governo bancar. Em 1970, o governo militar lançou a Loteria Esportiva. A loteria era um jogo de azar organizado pela Caixa Econômica Federal. As pessoas compravam uma cartela com 13 jogos de futebol espalhados pelo país e apostavam na vitória de um ou de outro time naquele jogo, ou então no empate. Quem acertasse os 13 resultados levava o prêmio, que correspondia a 30% da arrecadação total da venda dos bilhetes. Os 70% restantes seriam destinados ao uso para o, abre aspas, desenvolvimento dos esportes. E foi do dinheiro arrecadado com a loteria que as passagens aéreas seriam bancadas. O anúncio foi feito pelo então ministro da Educação de Médici, o Jarbas Passarinho, durante o ano de 1971. E foi noticiada dessa forma pelo Jornal dos Esportes. Não só o esporte amador foi beneficiado com os recursos da loteria esportiva, referentes aos 28 testes realizados em 70. O futebol profissional vai receber a sua ajuda no plano de aplicação feito pelo Conselho Federal de Desportos e pelo Departamento de Educação Física e Desportos, aprovado pelo ministro Jarbas Passarinho. Foi autorizada a subvenção de 1.500.000 cruzeiros para a aquisição de passagens aéreas para as viagens dos 20 clubes que vão participar do Campeonato Nacional, promovido pela CBD. Além dessa dificuldade das passagens, outro elemento importante era o seguinte: quem seriam os times escolhidos para a disputa do primeiro campeonato? Essa escolha levou em conta a popularidade das equipes, mas principalmente interesses políticos. E é isso que a gente vai poder ver um pouco melhor relacionando as equipes que entraram no Campeonato Brasileiro ao longo da década de 70 com os resultados das eleições. Um campeonato que em 1971 começou com 20 clubes na primeira divisão e que em 1979 chegou a ter 94 clubes. O primeiro campeonato de 1971 teve como campeão o Atlético Mineiro, que venceu o Botafogo por 1-0 com o gol de Dario, aquele que o Zagallo levou para a Copa de 70, lembra? Colisão pela ponta esquerda, ele pode cruzar, ainda com o Tião, devolveu o balão para Humberto Ramos, passou pela marcação de um contrário, ainda com o Humberto Ramos, vai ali de fundo, sensacional, Humberto Ramos, cruzou para a meta, é para Dario, cabeça na bola, gol!
No ano seguinte, o Campeonato Brasileiro já teve um aumento no número de clubes. Passou de 20 para 26 times disputando a primeira divisão. Alguns clubes receberam o convite da CBD por terem estádios públicos erguidos em suas cidades. Foi o caso do ABC de Natal, com o recém-inaugurado estádio da ditadura, o João Machado, o Machadão. Foi também o caso do CRB, de Maceió, Alagoas, com o novo estádio Rei Pelé, inaugurado pelo governador Lamenha Filho, em 1970. E foi também o caso do Sergipe, que entrou na primeira divisão após a inauguração em Aracaju do estádio Lorival Batista, o Batistão, nome do governador de Sergipe naquela altura. Outra equipe que entrou foi o Vitória, da Bahia. Apesar de o Bahia já ser equipe da primeira divisão, o convite feito ao arquirrival da cidade, o Vitória, pode também ser creditado à reinauguração da Fonte Nova, em 1971. Outras equipes que entraram no Brasileiro de 1972 foram o Nacional de Manaus e o Remo, de Belém do Pará, em uma evidente demonstração dos interesses de realizar um torneio com representantes da região norte. O campeão de 1972 foi o Palmeiras. Um dos jogos decisivos foi um 3-0 que a equipe paulista aplicou sobre o Curitiba. Leivinha. Luiz Pereira. Daí o terceiro gol. Luiz Pereira de forma sensacional. Em 1972 também ocorreram eleições para prefeitos e vereadores. E os resultados seguiram bastante animadores para a Arena. O partido do governo conseguiu eleger 3.322 prefeitos contra apenas 463 prefeitos do MDB. A Arena elegeu 221 vereadores em capitais e o MDB elegeu apenas 161. Já nas cidades do interior, a vantagem da Arena seguia sendo esmagadora. O partido elegeu 20.058 vereadores contra apenas 5.725 do MDB. Após a derrota do MDB nas eleições, Humberto Lucena, um dos líderes do partido, deu declarações à imprensa dizendo ter medo até de que o seu partido desaparecesse. Humberto Lucena, pessimista com o futuro do MDB. O ex-líder do MDB na Câmara Federal, deputado Humberto Lucena, mostrou-se pessimista quanto ao futuro do partido da oposição. Acredita que dentro de mais 2 ou 3 eleições, a agremiação MDBista possa desaparecer, instalando-se no país o Partido Único, sob a legenda da Arena. Em 1973, houve outro inchaço no Campeonato Nacional da Primeira Divisão. Se em 1972 a Primeira Divisão teve 26 clubes, em 1973 passou a ter 40 clubes. Mas se a Arena estava indo tão bem nas eleições, qual o motivo de aparecerem mais 14 times na Primeira Divisão? Mais uma vez, era preciso colocar equipes das cidades onde foram construídos os grandes estádios. E esse foi o motivo, por exemplo, da inclusão do Centro Universitário de Brasília, uma universidade privada que contava com uma equipe de futebol. Pois é, em Brasília estava quase pronto o estádio público daquela cidade. O Tiradentes, equipe de Teresina, do Piauí, foi inserido na primeira divisão. Era a cidade que o governador Alberto Silva tinha inaugurado o estádio com seu nome em 1973, o Albertão. Mas apesar das vitórias da Arena nas urnas, um olhar mais atento às eleições de 1972 pode nos dar algumas respostas para a inclusão de ao menos 2 times na primeira divisão do campeonato de 1973. Times de cidades onde a Arena teve pesadas derrotas. Em Cariacica, a eleição para prefeito e para vereador teve ampla vitória do MDB. Esses resultados podem ter gerado, então, o convite ao Desportivo Ferroviário de Cariacica para disputar a primeira divisão. Em Campinas, uma cidade grande do interior de São Paulo, a derrota da Arena foi devastadora, tanto nas eleições para prefeito quanto para vereador. Talvez essa derrota da Arena seja um motivo a mais para o convite ao Guarani para disputar a primeira divisão de 1973. O campeão do Brasileiro de 1973 foi novamente o Palmeiras. Um dos jogos decisivos foi a vitória por 2-1 do Palmeiras sobre o Internacional. Ronaldo, bola levantada, Luiz Pereira, gol, gol, gol! Luiz Pereira, aos 34 minutos, faz 2-1
para o Palmeiras. Uma cabeçada no ângulo. Agora, Palmeiras 2, Internacional 1. No dia 15 de janeiro de 1974, ocorreram novas eleições indiretas para presidente. O general Ernesto Geisel, da Arena, disputou contra Ulisses Guimarães, do MDB. O jornal Correio Brasiliense, mostrando todo o seu apoio à ditadura, deu a notícia da eleição de Geisel da seguinte forma: Geisel, quarto presidente da Revolução Brasileira. Os generais Ernesto Geisel e Adalberto Pereira dos Santos foram proclamados presidente e vice-presidente da República para o período de 15 de março do corrente ano a 15 de março de 1979, obtendo 400 votos dos 497 possíveis. Os candidatos do MDB, deputado Ulisses Guimarães e escritor Barbosa Lima Sobrinho, somaram 76 sufrágios. Houve um total de 21 votos nulos pelo presidente do Colégio Eleitoral, senador Paulo Torres. 6 delegados não compareceram ao pleito. Na cerimônia de posse, um convidado especial esteve presente, digno de nota no noticiário Brasil Hoje. Entre os convidados especiais, a figura popular de Pelé. Geisel teve um discurso de que seu governo seria responsável por iniciar uma abertura política, que ele chamou de lenta, gradual e segura. 1974 foi um ano complicado para a economia brasileira e para a economia mundial. Uma forte crise abalou o mundo por conta de uma guerra entre os países árabes, liderados por Egito e Síria, contra Israel, a Guerra do Yom Kippur. Os países árabes eram os maiores exportadores de petróleo do mundo e passaram a boicotar a entrega de petróleo para os países que apoiavam Israel na guerra. Esse boicote gerou um aumento de mais de 400% nos preços do barril de petróleo. Países importadores de petróleo, como o Brasil, tiveram grande aumento no preço dos combustíveis. O governo fez, inclusive, uma série de filmes para a televisão visando estimular a população a gastar menos gasolina, como esse áudio aqui sobre o transporte solidário. No Brasil, a grande maioria dos automóveis transporta apenas uma pessoa. Se a média passasse para 2 pessoas por automóvel, haveria uma economia de 1 bilhão e 600 milhões de litros de gasolina, que custam 8 bilhões de cruzeiros. Você já imaginou se isso acontecesse? Transporte solidário. O petróleo que você economiza movimenta o Brasil. Em plena crise econômica, com os preços dos combustíveis lá no alto e com o preço das passagens de avião muito caras, a CBD decidiu manter o Campeonato Brasileiro de 1974 com 40 clubes disputando a primeira divisão. O campeão daquele ano foi o Vasco, após uma vitória por 2-1 contra o Cruzeiro. O Vasco tentando dominar com Miguel, Alcir, Zanata. Alcir, bom jogo, bom futebol. Alcir, tentou no meio, boa penetração, sem impedimento. Vitor, acha a balança, olha o gol! Gol do Vasco da Gama! Jorginho! Aos 32 minutos! Agora! Vasco da Gama 2! Cruzeiro 1! No final de 1974, ocorreram novas eleições para deputados federais e senadores. E aí os resultados não foram nada bons para a Arena. Nas eleições para deputado federal, a Arena obteve 204 vagas contra 160 do MDB. No Senado, a pior derrota. Das 22 vagas em disputa, o MDB ganhou 16 e a Arena ficou só com 6. Estes resultados colocavam o governo da ditadura em uma posição desconfortável.
Ouçam como o Correio Brasiliense mostrava surpresa com os primeiros resultados da apuração. Eleições causam surpresa em todo o país. MDB está derrotando a Arena. Surpreendentemente, a oposição está derrotando os candidatos da Arena ao Senado em quase todos os estados da federação. A votação nas capitais está sendo inteiramente favorável ao MDB, assim como nas principais cidades. Além das eleições, o final de 1974 reservou uma importante mudança no comando do esporte brasileiro. O presidente da CBD, João Avelange, deixou o comando da entidade, pois foi eleito presidente da FIFA, a Federação Mundial de Futebol. Para o seu lugar, foi designado um destacado membro das Forças Armadas Brasileiras, mais especificamente da Marinha, o almirante Heleno Nunes, que era inclusive filiado à Arena. No Brasileiro de 1975, não houve grande aumento de clubes. De 40 passaram a ser 42 as equipes disputando a primeira divisão do Nacional. E o campeão daquele ano foi o Internacional, após a vitória contra o Cruzeiro por 1-0. Vamos à cobrança de falta. A torcida gritando Colorado, Colorado. Vamos à cobrança de falta. Valdomiro. Atenção. Bola na área. Figueroa. No final de 1976, a imprensa já falava abertamente da ampliação de times no Brasileiro daquele ano e dos vínculos políticos do campeonato com a política nacional por meio das ações do almirante Heleno Nunes. Ouçam aqui um trecho da crônica do jornalista Geraldo Romualdo Silva para o Jornal dos Esportes. Existe a vontade deliberada do governo de integrar mais profundamente o futebol na vida do país. E como o presidente da CBD, Heleno Nunes, é membro da Arena, o partido no poder, ele pensa realizar essa vontade, multiplicando os números de jogos em todo o território brasileiro. E foi isso que aconteceu. O Brasileiro de 1976 teve um acréscimo de 12 clubes na primeira divisão, passando de 42 para 54 times disputando. Mais cidades onde foram construídos estádios públicos tiveram seus times incluídos. O Misto, de Cuiabá, foi inserido na primeira divisão após a inauguração do estádio José Fragelli, governador que deu nome ao estádio. Em Campina Grande, o 13 foi inserido na primeira divisão após Hernani Sátiro, o governador da Paraíba, inaugurar naquela cidade um dos 2 estádios que ele fez no estado da Paraíba, e aos quais deu seu próprio nome também. Além disso, vários times de estados onde a Arena tinha sido amplamente derrotada nas eleições parlamentares de 1974 também foram incluídos no Campeonato Nacional. Dos 14 times que entraram, 10 deles eram de estados onde a Arena havia sido derrotada nas eleições para o Senado. Naquele ano, 1976, o campeão brasileiro foi novamente o Internacional, depois de vencer o Corinthians na final por 2-0. Atenção, é tiro direto então. Agora ele me deixa em dúvida, ele tá com o braço, não levantou inteiramente o braço, partiu pra bola, Valdomiro, tiro direto, atenção, atirou, bateu na barreira, a bola subiu, foi pra Dario de cabeça, gol! Gol! Internacional, Dario, o artilheiro do Campeonato Brasileiro, abre a contagem no Beira-Rio, o Internacional, mais campeão do que nunca, parte agora para o bicampeonato brasileiro. No final de 1976, novas eleições ocorreram no Brasil, dessa vez para prefeitos e vereadores. E mais uma vez, a derrota da Arena foi impressionante. Se observarmos, por exemplo, o número total de votos, a situação fica evidente. Nas eleições de 1972, a Arena obteve 15 milhões de votos. Já em 1976, a Arena obteve 18,5 milhões de votos, um aumento de pouco mais de 20%. O MDB, que teve menos de 6 milhões de votos em 1972,
conquistou 13 milhões de eleitores em 1976, um aumento de mais de 100%. Esses números podem nos mostrar um pouco o descontentamento da população com o governo militar. E foi com medo desse crescimento do MDB que o general Geisel fechou o Congresso Nacional em abril de 77 e lançou uma série de medidas que visavam travar o aumento do MDB para as eleições parlamentares do ano seguinte. Conhecido como Pacote de Abril, os decretos de Geisel previam, entre outras coisas, a eleição indireta de 1/3 dos senadores, que mesmo assim só poderiam assumir se fossem aprovados pelo presidente. Eram os chamados senadores biônicos. O mandato presidencial também passou de 5 para 6 anos. Além disso, foi proibida a propaganda eleitoral nas rádios e televisões que não fossem apenas apresentar o nome e o partido de cada candidato. O governo militar mostrava, assim, que a abertura que queria era bem menor do que dizia. O almirante Heleno Nunes, presidente da CBD, seguia fazendo seu papel de colocar equipes de cidades onde a Arena tinha tido maus resultados. O campeonato de 1977 incluiu mais 8 times, passando de 54 para 62 clubes. Metade dos 8 clubes que entraram naquele campeonato tinham tido eleições amplamente favoráveis ao MDB. O Joinville, da cidade de mesmo nome em Santa Catarina, foi incluído após a vitória do MDB para prefeito. Na cidade de Caxias, o Juventude foi inserido na primeira divisão após a derrota da Arena nas eleições para vereador e para prefeito. Em Piracicaba, o 15 de Piracicaba foi convidado a disputar a primeira divisão de 1977 após o MDB ter mais votos para vereador e para prefeito. Já em Goiânia, o MDB saiu vitorioso nas eleições para vereador. E isso, aliado ao estádio construído pelo governo e inaugurado em 1975, o Serra Dourada, provavelmente foram fatores decisivos para o convite ao Vila Nova integrar a primeira divisão. O campeão brasileiro de 1977 foi o São Paulo, após uma vitória na disputa por pênaltis contra o Atlético Mineiro. Se defender Valdir, o São Paulo Futebol Clube será o campeão brasileiro de 77. Muita concentração. Márcio, pé direito, campeão brasileiro São Paulo Futebol Clube. Minelli, tricampeão brasileiro. A festa do São Paulo em pleno Mineirão, com o Márcio chutando lá em cima, frustrando toda esta torcida mineira. O campeonato de 1978 continuou a ser inchado. De 62 clubes em 1977, passou a ter 74 equipes disputando a primeira divisão em 1978. Mas aqui, a gente percebe que o resultado nas eleições não era o único fator a fazer com que o almirante Heleno Nunes convidasse equipes para a primeira divisão. Das 12 equipes novas do Brasileiro de 1978, apenas 4 delas vieram de cidades onde a Arena havia sido derrotada nas eleições de 1976. Em Aracaju, o Sergipe foi convidado para a primeira divisão após o MDB eleger mais vereadores do que a Arena. O Brasil, da cidade de Pelotas, ganhou a vaga na primeira divisão após as derrotas da Arena nas disputas para prefeito e para vereador. O mesmo aconteceu na cidade de Nova Lima, em Minas Gerais, o que pode ter gerado o convite para o Vila Nova daquela cidade disputar a primeira divisão. Já no Rio de Janeiro, o Bangu ganhou a vaga após o MDB obter ampla vitória sobre os candidatos da Arena nas eleições para vereador. E o campeão brasileiro de 1978 foi o Guarani, que ganhou a taça após uma vitória por 1-0 contra o Palmeiras. Cada vez fica mais difícil para o Palmeiras, que precisa de 2 gols de vantagem. Beto Fuscão, Careca. Bom domínio, a chance do Guarani, vai sair o gol, Gilmar, ainda Careca, pé direito. Gol do Guarani, Careca. Abre o caminho para a conquista do título inédito em Campinas de campeão brasileiro. Careca, numa jogada de Bozó. E depois com aproveitamento consciente, calmo, chutando rasante no canto direito.
Guarani, Careca, 0 Palmeiras. Em 15 de outubro de 1978, ocorreu a eleição indireta para presidente. O general João Figueiredo, da Arena, teve 335 votos. Já o candidato do MDB, o general Euler Monteiro, teve 226 votos. Foi a eleição mais apertada de todas as realizadas para presidente durante a ditadura. Já nas eleições parlamentares para deputados federais e senadores, a disputa foi ainda mais acirrada. A Arena obteve 50,4% dos votos e o MDB 49,6%. Deputados da Arena, como Adhemar de Barros Filho, declaravam que esta era uma resposta do eleitorado. Ouçam aqui essa notícia do Jornal do Brasil de 25 de novembro de 1978. Arenista diz que insatisfação popular foi causa da derrota. O deputado Adhemar de Barros Filho, o mais votado da Arena Paulista, disse ontem que é inegável a insatisfação popular, claramente expressa nos grandes centros urbanos, como Rio e São Paulo, comprovando o visível desejo do eleitor de participar da vida política. Após as eleições mais apertadas de toda a ditadura até aquele momento, o Campeonato Brasileiro de 79 chegou ao máximo de clubes na primeira divisão em toda a sua história, 94. E o governo militar começou a preparar a sua saída de cena. Em 28 de agosto de 1979, foi sancionada a Lei 6.683, que concedeu anistia aos caçados pelo regime militar. A lei também concedeu anistia aos membros do governo acusados de tortura. No dia 22 de novembro de 1979, foi aprovada a reforma política que restabeleceu o pluripartidarismo, com a extinção do MDB e da Arena. O campeão brasileiro de 1979 foi o Internacional, após uma vitória contra o Cruzeiro. Para Mário Sérgio. Rolou para o Cláudio Mineiro, um belo passe pela ponta esquerda. Bira está pelo miolo, entrou na área, Leão soltou, vai o Falcão. Inter Falcão! Está consolidado o título para o Internacional. O governo militar ia assim tomando medidas no sentido de fazerem uma saída do poder. Em 1980, o Campeonato Brasileiro teve pela primeira vez uma redução no número de equipes. De 94 clubes em 79, a primeira divisão teve 44 clubes em 1980. Nos anos seguintes, vários movimentos pela volta das eleições direta para presidente tomaram o Brasil. E o futebol não ficou de fora. Mas isso é uma história para o nosso último episódio da série Futebol e Ditadura. E o que é que deu para a gente aprender com esse episódio? Mais uma vez, deu para a gente perceber o quanto o futebol e a política estão misturados. Vimos que, além das eleições indiretas, havia eleições diretas. E isso ajudava a dar uma cara menos autoritária ao governo. Vimos também que militares assumiam cargos na gestão do esporte brasileiro, como o almirante Heleno Nunes, que foi presidente da CBD e era afiliado à Arena. Vimos também como foi importante para o governo inserir equipes de futebol na primeira divisão, principalmente nas cidades e estados em que a Arena não ia tão bem nas eleições. Mas que esse não era o único critério. Por isso, na época, ficou famoso um ditado: onde a Arena vai mal, mais um time no Nacional. Onde a Arena vai bem, mais um time também. Eu sou João Malaya e esse foi o 6º episódio da série Futebol e Ditadura. Até a próxima. Este episódio integra a série Futebol e Ditadura, um projeto da Rede Básica de Ensino da Universidade Federal de Santa Maria. Pesquisa, roteiro principal, locução e coordenação geral, professor João Manuel Casquinha Malaya Santos. Gravação, cortes, edição e mixagem, William Sena Santana. Mixagem e masterização final, Matheus Scherer. Colaboração de roteiro, Milene Aparecida Eichelberg. Participação em locução, Laizer dos Santos Melo, Luciano Matana, Milene Aparecida Eichelberg e William Sena Santana. Consultoria
e orientação de locução, Rodrigo Pereira Santiago. Este episódio se ambienta com gravações históricas e trilhas de domínio público. Nossas principais fontes foram um acervo da Rádio Inconfidência, emissoras como Rádio Bandeirantes e TV Cultura, e os cinejornais e campanhas institucionais do Fundo Agência Nacional. Entre as narrações, ouvimos a voz de Jário Anátolio Lima, no gol de Dadá Maravilha, que deu ao Atlético Mineiro o primeiro título brasileiro. Também vimos os gols de Levinha, Ronaldo, Luiz Pereira e Careca nas conquistas de Palmeiras e Guarani. Os lances decisivos de Vasco e Cruzeiro, o gol iluminado de Figueroa e as cobranças de falta de Valmiro nos títulos colorados. Por fim, a disputa de pênalti entre São Paulo e Atlético Mineiro. Notícias de época foram pesquisadas na Hemeroteca Digital Brasileira e efeitos adicionais vieram de bancos de áudios livres.